Salve moçada, aqui Nelson de Biologia novamente. Vamos continuar a nossa saga sobre os tipos de transportes através da membrana. Hoje nós vamos falar de dois transportes extremamente importantes para manter a nossa vida viva. Na aula passada nós falamos sobre osmose e difusão. Acho que é importante você dar uma olhadinha nesses dois transportes para a gente fazer uma comparação com esse nosso papo de hoje, beleza? Vamos começar falando hoje sobre um processo chamado difusão facilitada. Guardou na cabeça? Todas as vezes que a palavra difusão aparecer, é um transporte passivo, ou seja, a substância vai se deslocar de onde tem maior concentração dela para onde tem menor concentração desta mesma substância, beleza? Olha para mim aqui. Na difusão facilitada, ocorre a mesma dinâmica dos transportes passivos. A substância se desloca de onde tem mais dela para onde tem menos dela, para onde tem do local de maior concentração para o local de menor concentração. Só que na difusão facilitada, existe a necessidade de uma proteína de membrana para que facilite o processo de trânsito do local de maior concentração para o local de menor concentração da substância. Não se engane, embora eu necessite de uma proteína da membrana, o transporte continua sendo passivo, ou seja, a substância se desloca a favor de um gradiente de concentração, só que agora com a ajuda de uma permease. Lá na nossa primeira aula eu te contei que a permease é uma proteína integral de membrana que pode atuar como um canal de passagem de substâncias, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro da célula. Então, na difusão facilitada, eu preciso de uma permease para que eu facilite o processo de difusão de uma determinada substância do meio externo para o meio interno da célula ou vice-versa. Beleza? Eu vou pegar agora um processo bioquímico extremamente importante, um processo fisiológico extremamente importante para a gente relacionar com a difusão facilitada. Lembra que é transporte passivo, beleza? Vamos pensar na seguinte situação. Você comeu açúcar agora, você comeu uma quantidade grande de açúcar, esse carboidrato passou pelo seu tubo digestório, foi digerido e encheu o seu sangue de monossacarídeos. Neste caso, nós vamos falar da glicose. Então tá, você comeu um carboidrato e ficou com o sangue lotado de glicose. Quando o sangue fica cheio de glicose, essa situação a gente chama de hiperglicemia fisiológica, beleza? Então vem cá, vamos pensar que isso aqui, ó, essa coisa vermelhinha aqui, é a glicose que está em excesso no seu sangue após uma alimentação rica em carboidratos, belezinha? Essa glicose, por que você comeu a glicose? Para que ela entre nas suas células e, posteriormente, ela caia no processo de respiração celular aeróbica, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, para que você tenha um aporte energético para você sobreviver, belezinha? Então a glicose ela tem que entrar na sua célula. Só que a glicose, imagine você que aqui é o sangue, então aqui é a corrente sanguínea. Neste caso, a glicose ela está no seu sangue. Para a glicose entrar na sua célula, ela precisa de uma permease específica, beleza? Esta permease específica está aqui, ó. Então, o que aconteceu? Quando você comeu e a glicose ficou em excesso no seu sangue, lá vem o nome técnico. Eu tenho um quadro de hiperglicemia. Então, quando a pessoa fica hiperglicêmica, eu tenho excesso de glicose na corrente sanguínea. Essa glicose não pode se acumular na sua corrente sanguínea. Uma série de problemas podem ser acarretados desse processo, beleza? O que o nosso corpo tem que fazer? Tirar essa glicose do sangue e colocar dentro da célula. Só que, para a glicose entrar na célula, ela precisa de uma proteína de membrana específica. E essa proteína de membrana específica, pasmem vocês, ela está fechada. Eu preciso que essa proteína esteja aberta para a glicose entrar. Caso contrário, a gente vai ter um surto de falta de energia e acaba tudo. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Num quadro, eu vou escrever uma coisinha aqui importante para o nosso processo fisiológico. Num quadro de hiperglicemia, atenção o que eu vou escrever aqui. Num quadro de hiperglicemia, o que meu corpo faz? Meu corpo ele vai ativar um órgão muito importante chamado pâncreas. Lá no pâncreas existem três tipos de células produtoras de hormônios. Eu vou focar na célula produtora de insulina. A célula pancreática produtora de insulina chama-se célula beta-pancreática. Então, a hiperglicemia ativa o pâncreas. Quando a hiperglicemia ativa o pâncreas ele vai produzir, a partir das suas células beta-pancreáticas, um hormônio chamado insulina. Aí
geral falaria o seguinte: a insulina vai quebrar a glicose para ela entrar na célula. Não, isso não existe. O que a insulina faz? A insulina não encosta na glicose. A insulina vai permitir esse processo de difusão facilitada. Como? Te mostro. Olha para cá. A insulina, que eu desenhei aqui em laranjinha, essa insulina ela vai se conectar no receptor da membrana plasmática. Esse receptor a gente chama de glicocálix no geral, beleza? Então, quando a insulina se conecta no glicocálix específico, essa proteína, essa permease que permite a entrada de glicose nas células, ela se abre. E quando a permease abre, quando a glicose recebe o seu aval para entrar na célula, o que acontece? A insulina se conectou no receptor e o receptor fez com que a permease específica de glicose abrisse. Então, essa glicose vai entrar na célula por um processo denominado difusão facilitada. Sem o processo de difusão facilitada da glicose para dentro da célula, a vida não existiria. Fechou? Então, nesse caso, eu preciso que isso aqui ocorra para que tenhamos energia para executarmos os nossos processos fisiológicos naturalmente. Tranquilo? Então, eu tenho a difusão facilitada, que é o transporte de substâncias de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, a partir de uma permease. Neste caso, a glicose entrou na célula por difusão facilitada, mediada pela ação da insulina, que se conectou no receptor de membrana e a permease de glicose abriu. Fechou? Muita atenção nisso aí, que nesse caso aqui eu preciso da relação glicose, difusão facilitada, permease, ação da insulina. Insulina, hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas. Tranquilo? Agora olha para cá. Neste caso aqui, na osmose, na difusão simples e na difusão facilitada, que é esse caso aqui, os processos são passivos, ou seja, a substância se desloca de onde tem maior concentração dela para onde tem menor concentração. Só que isso não pode acontecer toda hora no nosso corpo. Se acontecer no nosso corpo, prioritariamente em neurônios, a gente morre, tá? Então, o que acontece? Muita atenção aqui agora, moçada. Eu tenho um transporte que nós já conversamos sobre ele, chamado transporte passivo, que é quando a substância se desloca de onde tem maior concentração para onde tem menor. Estou cansado de falar isso com vocês. Agora eu quero o contrário. Eu quero saber o seguinte: e quando eu tenho uma pequena concentração de substância aqui dentro e eu preciso colocar ela lá fora? Neste caso, eu tenho um processo chamado transporte ativo, que exige gasto energético. Vamos entender? Dá uma olhadinha para mim aqui agora, que eu preciso da atenção máxima de vocês. Eu tenho aqui a representação de uma célula. Beleza? Uma representação de uma célula onde, efetivamente, eu tenho dois tipos de substâncias transitando aqui. Eu vou ter o sódio e vou ter o potássio. Sódio em pretinho, potássio em laranjinha. Beleza? Vamos entender uma coisinha aqui. Nas células, naturalmente, eu tenho dois canais constantemente abertos, dois canais proteicos constantemente abertos, que são os canais de potássio e os canais de sódio. Beleza? Olha o desenhozinho que eu fiz. Aqui dentro da célula eu tenho uma grande concentração de potássio. Fora da célula eu tenho uma grande concentração de sódio. Então, qual seria a tendência natural dessas duas substâncias no meio intra e extracelular? Te conto. A tendência natural do potássio é sair da célula pelo canal de potássio. Então, potássio tende a sair da célula. Sai de onde tem mais potássio para onde tem menos potássio. A tendência natural do sódio, que tem grande concentração fora da célula aqui, ó, a tendência natural do sódio é entrar na célula. Se por um acaso isso acontece, você está morto. Vou te explicar o porquê rapidamente. O sódio é uma substância muito osmoativa. Então, quanto maior a concentração de sódio em um determinado meio, maior a concentração osmótica, maior a pressão osmótica para a água entrar na célula. Estou trocando em miúdos aqui. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Se entrar muito sódio nas suas células, vai entrar muita água e a célula pode explodir, pode sofrer uma lise, beleza? Sem falar que aqui a gente vai falar da eletropositividade e eletronegatividade do meio intra e extracelular. Quanto maior a concentração de sódio de um lado, mais positivo será esse lado. Quer dizer o seguinte: se eu tenho muito sódio do lado de fora da célula, a carga externa da célula é positiva e a carga interna é negativa. Isso é muito importante no equilíbrio osmótico e no equilíbrio elétrico das células. Potencial neuronal, a gente vai falar direto disso aqui, beleza? Então o que acontece? Te contei que o natural é o potássio sair e o sódio entrar. Se isso ocorre, a célula explode e você morreu. Então o que acontece? Nós temos aqui nas células uma proteína de membrana, uma permease que atende pelo nome de bomba.
O que essa bomba faz? Explode? Não. Essa bomba, ela vai necessariamente executar o transporte ativo. Como assim o transporte ativo? Neste caso aqui, eu tenho uma bomba, e essa bomba que eu representei em verdinho aqui é a chamada bomba de sódio e potássio, que é o exemplo mais clássico que eu vou dar para vocês aqui agora. Essa bomba, ela estaria fechada caso não houvesse energia disponível na célula. O que acontece? Essa bomba, então, com a energia, ela vai se abrir. O que essa bomba vai fazer aqui? Prestem muita atenção aqui agora. A bomba, ela vai executar o transporte passivo. Lembra que tem mais sódio do lado de fora e menos sódio do lado de dentro. O que essa bomba faz? Ela não pode deixar acumular sódio dentro da célula. Então a bomba, ela pega o sódio que entrou e tira. Para quê? Se entrar muito sódio, entra muita água e a célula explode. E para manter a eletropositividade externa no meio celular. Beleza? No meio não, fora da célula. Essa bomba também, ela vai pegar o potássio que saiu e colocar ele para dentro. Então aqui eu tenho uma proteína que está fazendo um transporte que a gente chama de transporte antiporte. Ela está colocando uma coisa para dentro e colocando outra coisa para fora. E esta proteína de membrana chamada bomba, ela só funciona com a energia. Ou seja, eu preciso fornecer energia para que essa estrutura de membrana funcione, para que ela consiga transitar substâncias contra o gradiente de concentração. Então, o que a bomba de sódio e potássio faz? O sódio que entrou pelo canal de sódio constantemente aberto, ela tira da célula, senão a célula vai explodir. Lembra da água? O potássio que saiu com o canal de potássio constantemente aberto, ela coloca para dentro, porque o potássio é fundamentalmente importante para vários processos metabólicos intracelulares. Então, a bomba de sódio e potássio, que é uma permease específica, faz um transporte antiporte, onde duas substâncias se deslocam para dentro e para fora. Beleza? Nesse caso aqui, a bomba de sódio e potássio, ela mantém a polaridade celular, a bomba de sódio e potássio mantém a célula positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Por quê? Porque do lado de fora existe uma grande concentração de sódio e do lado de dentro uma pequena concentração de sódio. Neste caso, a gente fala que o equilíbrio elétrico da célula é mantido pela bomba de sódio e potássio. Fechou? Meninos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente tem que conversar sobre isso e sobre isso em várias provas e vestibulares também. Tranquilo? Obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração de todos. Ficamos nessa aqui. Até!